Ele foi considerado um dos homens mais perigosos no submundo da criminalidade no estado do Rio de Janeiro. Adriano da Nóbrega foi uma figura central em várias investigações policiais e políticas no Brasil nos últimos anos. Ele era ex-capitão do BOPE. Para quem não sabe, o BOPE é o Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar. Ele era do Rio de Janeiro e se tornou conhecido nacionalmente por suas ligações com milícias, crimes violentos e, posteriormente, com figuras da política. Adriano Magalhães da Nóbrega nasceu no Rio de Janeiro no ano de 1977. Ainda quando criança, estava dentro de casa com a sua avó. E naquele dia o BOPE estava fazendo uma operação ali naquela comunidade do morro. E ali começou uma troca de tiro muito intensa. E segundo o Batista, que Batista era o policial lá que, para quem assistiu o filme Tropa de Elite, o capitão lá André Matias, que era do BOPE, esse personagem foi inspirado no policial Batista, no policial do BOPE chamado Batista. E segundo Batista, naquela troca de tiro intensa que foram mais de 500 tiros, ali foi cena de filme mesmo. Segundo Batista, era bala pra todo lado. E ele fala que tinha uma senhora ali que foi e abriu a janela de sua casa para... No meio do tiroteio mesmo, a senhora abriu a janela para olhar o tiroteio. Agora imagine só, você tá em uma favela em casa, a bala tá rolando ali, tá cena de filme, e ao invés de você se deitar ali no chão da sua casa ali, porque a gente sabe que em favela é bala perdida a todo momento. E ao invés de você se deitar no chão ali para esperar a coisa acalmar, nenhum tiro pegar em você, não correr esse risco, aí você vai e abre a janela para simplesmente olhar as paisagens das balas passando. Foi isso que aquela senhora fez. Então Batista, ele acabou entrando ali, ele começou a gritar para aquela senhora sair da janela, ele gritando lá no meio do tiroteio, ele: "Ei, vamos sair daí!" E tá, aqueles gritos lá pedindo para a senhora sair, fechar a janela. E aí a senhora não tava nem aí, ele foi e teve que entrar na casa dela, porque ele talvez pensou também que ela fosse alguma laranja ali para avisar que os policiais estavam ali e tal. Aí ele entrou na casa dela e chegando lá dentro tava ela e o seu neto. E aí ele conversou com ela, passou as instruções para eles ali que estavam ali dentro e mandou fechar a janela, se abaixar no chão e tal. E aí passou as instruções ali e saiu do local, beleza. E pra você ver como são as coisas, aquele menino que estava com aquela senhora, o neto daquela senhora que estava dentro de casa com ela, ali já era o Adriano da Nóbrega. Foi depois daquele momento, daquele exato momento que Adriano da Nóbrega, ele foi uma paixão à primeira vista. Ele começou ali um sonho de ser policial após ver o BOPE ali operando naquela favela. Ele ficou tão encantado com aquilo e a partir daquele momento nasceu um sonho nele de ser policial do BOPE. Ele só queria ser do BOPE. Após aquele dia ali, passou-se os anos e Adriano ele começou a estudar para a polícia militar, para o concurso da polícia. E aí no decorrer do tempo ele prestou o concurso da PM no Rio de Janeiro e ele conseguiu passar com as melhores notas. Foi aprovado no concurso da PM. Foi um dos melhores alunos que passou naquele concurso. Assim que ele passou no concurso da PM, ele já ganhou o apelido de Maromba por ter passado em todas as matérias com as melhores notas. Foi uma das notas mais altas em todos os testes, teste físico, teste de tiro, em todos os testes ali o cara foi o mais top de todos. Após Adriano 3 anos na PM, ele fez o concurso para entrar para o BOPE, que é o concurso, se não me engano, o nome... Esqueci o nome agora do concurso do BOPE, se não me engano é o COESP, um negócio assim, mas esqueci o nome. Então ele fez o concurso ali para entrar para o BOPE, que inclusive é um dos concursos policiais mais difíceis, porque se você não assistiu o filme Tropa de Elite, eu aconselho você a assistir. Se você já assistiu, é mais ou menos aquilo ali que tem no filme mesmo Tropa de Elite. É um concurso muito, mas muito difícil mesmo, e é para selecionar só os melhores. Então, novamente, o cara fez o concurso do BOPE e passou tirando as melhores notas novamente. Sim, e lembrando que foi no concurso do BOPE que ele viu o policial lá, Batista, o policial que tinha entrado lá na casa dele no momento em que ele estava com a senhora lá, com a avó dele. Foi aquele policial que tinha entrado lá, o Batista. Ele, quando fez o concurso do BOPE, ele viu o Batista lá e aí ele foi falar: "Opa, você lembrar de mim e tal?" O Batista foi e falou: "Não, não tô lembrado." E aí ele contou a história: "Eu sou aquele garoto que você entrou lá na minha casa lá, eu estava com minha avó. Naquele momento que a minha avó estava na janela, você entrou lá e tal." Conversou. E ali
o policial Batista lá ficou impressionado, né? Por um momento ali de prazer, felicidade e tal, por ter incentivado aquele garoto para a polícia militar que naquele momento seria um dos melhores policiais ali. Então, como eu disse, Adriano ele conseguiu passar naquele concurso do BOPE surpreendendo todos. Novamente, o cara tirou as melhores notas em teste físico, em todas as provas práticas, provas de tiros, em todas as provas o cara foi bom. E para você ver, até hoje, policiais do BOPE falam que o cara era simplesmente uma máquina. Todos falam que ele foi um dos melhores que passou ali pelo BOPE. Para você ver, o cara era tão louco, tão maluco, que ele mesmo começou a se sujar dentro do BOPE. Após ele começar, ele pegava o carro dele, seu carro próprio, para ir subir morro e nas favelas para prender bandidos, sem ordem judicial nenhuma. Subia lá sozinho, trocava bala com os caras, trocava bala com vários lá, prendia, só pra você ver o quanto o cara era louco. E aí ele começou a se sujar dentro do BOPE por causa dessas coisas, de subir o morro e prender bandido sem ordem judicial nenhuma e trocar bala sozinho com seu próprio carro. Outra coisa que ele era muito respeitado era que ele tinha muito domínio das armas, até melhor que os seus colegas de farda. É tanto que vários policiais do BOPE relatam que quando chegou ali no batalhão o fuzil M16, ele já conseguiu imediatamente montar o fuzil sem ver manual, sem ver nada. Pegou o fuzil, montou, desmontou e ali ele começou a dar instruções de como montar aquele fuzil para a galera. Ele tinha até feito cursos de sniper com instrutores internacionais. Diga aí se o cara não era bom. No entanto, a sua carreira começou a se desmoronar após acusações de envolvimento com execuções extrajudiciais. No ano de 2003, Adriano foi acusado no envolvimento no assassinato do flanelinha Leandro dos Santos Silva, que teria sido morto por vingança por um colega de Adriano. E depois desse ocorrido, ele chegou a ser expulso da PM, sendo expulso do BOPE. E aí ele foi preso, após essa acusação, ele foi preso, né? Passou 3 anos preso. E logo após esses 3 anos, ele foi solto no ano de 2006. Foi absolvido, né? Em 2006. E aí foi solto. E mesmo assim, a imagem dele dentro da corporação ficou abalada, né? Ficou uma imagem suja. Com o passar do tempo, ele começou a se envolver com coisas sujas, com milicianos, formações criminosas compostas por ex-policiais, por bombeiros e agentes de segurança que dominavam as áreas periféricas ali naquela região, ali na região do Rio de Janeiro, que eles cobravam taxas ali da comunidade, taxas de proteções de moradores e também eles cobravam ali serviços clandestinos, como transporte, gás e TV a cabo. Mesma coisa que fala no filme Tropa de Elite, a mesma coisa. Logo mais, Adriano passou a ser apontado como chefe do Escritório do Crime, uma das mais temidas milícias do Rio de Janeiro, atuando principalmente na zona oeste da cidade. Esse grupo é investigado por diversos assassinatos por encomenda, sendo considerado uma espécie de consórcio de matadores de aluguel. E aí o Escritório do Crime começou a ser investigado mais de perto após o assassinato da vereadora Marielle Franco, no ano de 2018. E embora Adriano ele nunca tenha sido formalmente acusado de envolvimento no assassinato de Marielle Franco, embora ele não tenha sido acusado de estar diretamente envolvido no crime, vários integrantes do Escritório do Crime estavam na mira das investigações. E Adriano era considerado peça-chave para que eles pudessem entender a estrutura do grupo, da organização criminosa. Durante as investigações sobre rachadinhas no gabinete do Flávio Bolsonaro, surgiu o nome de Adriano. Descobriu-se que sua mãe e ex-esposa haviam sido empregadas no gabinete de Flávio, na Assembleia Legislativa do Rio. E aí o caso ganhou grande repercussão, pois mostrou laços entre a milícia e figuras da política nacional. Fabrício Queiroz, que era ex-assessor de Flávio e amigo do clã Bolsonaro, teria intermediado a contratação dos parentes de Adriano. A suspeita era de que parte dos salários era desviada. A famosa prática rachadinha. Em 2019, Adriano da Nóbrega se tornou foragido da justiça, acusado de comandar a milícia e envolvido em vários crimes. Em fevereiro de 2020, ele foi localizado pela polícia em um sítio na cidade de Esplanada, no interior da Bahia. A operação que resultou na sua morte é cercada de várias controvérsias. Segundo a polícia, Adriano reagiu à prisão e houve troca de tiros. Ele acabou morto no local, no entanto, familiares, advogados e até investigadores independentes afirmam que ele pode ter sido executado, principalmente pelo risco que ele apresentava como potencial delator.
E as controvérsias e teorias são, desde a sua morte, muitas perguntas continuam sem resposta. Há teorias de que Adriano sabia demais sobre as conexões entre milícia e política, e por isso foi silenciado. A destruição de seu celular pela polícia após sua morte aumentou ainda mais as suspeitas. E o interessante de tudo isso é que antes dele morrer, ele tinha ligado para o advogado dele falando que ele não iria se entregar porque eles queriam matar ele, não queriam prender ele, queriam matar e queriam executar ele. Só que segundo os policiais que estavam naquele momento ali, que foi o BOP da Bahia que foi buscar ele, a polícia, o o grupo de operações especiais ali da Bahia, o BOP, que foi buscar ele, ele estava no estado da Bahia e os policiais localizaram ele em uma chácara e foi buscar ele. E segundo aqueles policiais, ele reagiu à prisão ali dos policiais. Os policiais teriam pedido para ele se entregar e ele falou que não se entregaria e trocou bala com a polícia. Só que outra controvérsia que vários falam que, como vocês já viram aqui nessa história de Adriano, ele era muito, mas muito mesmo, o cara era top, era muito bom de tiro. E o interessante foi que ele não conseguiu balear ninguém, ninguém saiu baleado e ele não, tipo, porque a galera fala que se ele realmente tivesse trocado bala com a polícia ali, algum tinha saído ferido, ou ele tinha levado uns dois ou um e ninguém ali saiu baleado. Então, essa é uma história muito mal contada para alguns investigadores. E outra coisa também que o governador do, se não me engano, da Bahia e era o do Rio, eles eram os que principalmente queriam pegar Adriano, que era justamente para contar toda a sujeira da milícia. Eles eram de esquerda e foi no tempo que a esquerda queria ferrar Bolsonaro. Então seria mais um motivo que os governadores não queriam Adriano vivo, ou não queriam Adriano morto, queriam Adriano vivo para expor toda a sujeira da milícia com a política ali, com a família Bolsonaro e tal. E aí isso só demonstra para os investigadores que foi Adriano foi uma queima de arquivo. Ele não trocou bala com a polícia ali. Então é isso, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de ajudar esse canal aqui. Dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Tamo juntos, até o próximo vídeo.